E hoje eu quero compartilhar com vocês uma resenha, sim, a resenha de um livro que está comigo já há alguns anos. Não essa edição, porque essa edição é nova da Editora Vida, e até mostrei aqui no canal quando eu comprei. É um livro maravilhoso. De tempos em tempos, de anos em anos, eu vou fazendo a leitura deste livro, porque ele traz uma mensagem muito importante para nós. Muito importante. O livro é muito pequenininho, poucas páginas, porém é de uma grandeza que só tem a nos edificar e a trazer boas reflexões pra gente. Vocês vão gostar. Olá, meu nome é Márcia, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Reflexões. Hoje eu trago para nós aqui a resenha de um livro curtíssimo, porém maravilhoso, como eu disse anteriormente, muito edificante. E se você gostar do vídeo, como sempre, peço para vocês, deixem um like, compartilhem com seus amigos, considerem inscrever-se aqui no canal, que a gente vai trazer resenhas de livros muito bons, de espiritualidade, principalmente de espiritualidade. A gente carece muito de desenvolver essa parte da nossa vida, entre outros. O livro que eu estou falando, que eu gostei muito e que tá comigo há muito tempo já, esse título, comigo estava outra edição, mas ela já estava arrasada, eu tive que comprar outro, é esse aqui, do Jenny Edwards, Perfil de Três Reis, Cura e Esperança para Corações Quebrantados. É um livrinho da Editora Vida, bem curto. Esse acho que não tem nem 100 páginas, gente, ele tem 94 páginas. Tem aqui algumas marcações. Procuro não fazer muitas marcações nesse título, porque eu vou lendo de tempos em tempos. Aí vai mudando, né, aquilo que a gente achou interessante na leitura anterior, pode não ser que vai achar nessa, enfim. Gostei muito de ler esse livro aqui. E o Jenny Edwards. Deixa eu mostrar um pouquinho por dentro pra vocês. As folhas amareladas. Aí a diagramação também muito boa, certo? E o autor, ele já é autor, né, de mais de 30 livros sobre vida cristã. Desde 1970, trabalha com pequenos grupos nos lares e é conferencista internacional e mora na Flórida. É óbvio que eu já tenho outros títulos desse autor na minha wishlist. Dizem que Diário de Priscila é muito bom. E aqui no finalzinho do livro ele vai falar sobre um próximo, né? Romance Divino é o nome do livro. Esse livro, então, gente, vai falar sobre a autoridade e o poder no reino de Deus. E acredito muito que não seja só no reino de Deus, acredito muito que seja também para todas as áreas da vida de uma pessoa. Não tem aquele ditado que diz que se você quiser conhecer alguém, dê dinheiro a ela? Por quê? Porque o dinheiro traz um certo poder para a pessoa. Então, de tudo que eu li aqui, ficou muito no meu coração. Todas as vezes que eu leio, eu sempre tenho essa perspectiva de que o poder, ele muda uma pessoa, muda muito. Então você tem que saber lidar com a autoridade, com o poder que você tem, seja ele por menor que seja, na verdade, né? Mais que seja pequeno, pouco, você tem que saber lidar com ele. No final do livro, fica muito nítida a reflexão sobre os desejos ocultos do seu coração, o que está no oculto do seu coração. E aí que a gente precisa realmente se colocar na presença de Deus, para que Deus tire de nós todo o desejo oculto. Inclusive, eu achei muito interessante que eu me lembrei de um versículo bíblico, que eu até vou ler aqui para vocês, que eu não sei esse versículo de cor. Mas aqui tá em Salmos 139. Gente, esse salmo é muito lindo. É 23 e 24, os versículos, que diz assim: Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Inclusive, a Aline Barros tem uma música com essa temática, né? Sonda, meu Deus, conhece meu coração. É muito bonita esse hino da Aline Barros. E, de fato, o que diz esse versículo? Que somente Deus conhece o nosso coração, o profundo e oculto. E essa tem que ser a nossa oração sempre. Senhor, se há algum caminho mau, se há algum pensamento desconhecido, se há algo escondido em meu coração, que não está, não veio à minha mente, não veio a mim, eu não sei, mas ele está lá, que o Senhor tire, que o Senhor me ajude
a ter consciência desse erro, ou desse pecado, ou desse sentimento estranho que está ali guardado, só esperando o momento de sair para me prejudicar. Me ajuda, Senhor. Fica muito nítido dentro do texto a forma como o autor escreve os problemas que a autoridade e o poder podem causar. Inclusive, ele diz aqui que o poder, quando vem sobre o homem, ele expõe, a natureza do poder é expor o que está dentro do seu coração. Então, muito importante a gente lidar com tudo aquilo que está dentro de nós, problemas não resolvidos, questões, mágoas, rancores, além disso, pedir ao Senhor que mostre mais aquilo que está ali dentro, talvez um desejo de fama, talvez um desejo de reconhecimento, talvez um desejo de vingança, e o poder, se vier a você, vier a mim, vai revelar essas coisas e podem nos afastar de Deus, nos envergonhar diante das pessoas. Pode ser terrível, gente, terrível mesmo. Então, o tema central deste livrinho aqui é esse. A narrativa é espetacular, é uma narrativa maravilhosa, diferente. Acho que é por isso que eu gostei tanto desse livro. Porque eu acho que eu já comentei com vocês aqui em outros vídeos que uma das coisas que me fascinam muito é a forma da escrita do autor, a forma como ele vai conduzir a história, como ele vai nos apresentar as suas ideias, o seu mundo, o seu universo, aquilo que está dentro dele. Como ele vai fazer isso, como ele vai nos contar, qual a forma que ele vai nos trazer. E, inclusive, eu sempre leio um trechinho do livro para vocês identificarem o tipo de escrita, essa forma, um pedacinho, para vocês terem mais ou menos uma noção. E aí eu vou ler para vocês, então, o pedacinho, a primeira página, que é bem rapidinho, para vocês verem como é que ele vai conduzir essa história, porque essa história aqui vai falar sobre 3 reis, o poder na vida de 3 reis, os 3 primeiros reis de Israel. Saul, que tinha um coração segundo o coração do povo, das pessoas, ele foi uma escolha das pessoas. Davi, que tinha o coração segundo o coração de Deus, foi uma escolha de Deus para o povo de Israel, já que o povo não queria mais ser liderado por juízes, não queria mais ser liderado por Deus, mas por homens como as outras nações, o que de fato entristeceu muito o coração de Deus. Então ele falou, tá, vou dar então um rei segundo o meu coração, para fazer a minha vontade, para trazer o melhor para o povo. E depois, então, o terceiro rei, que não pode nem ser considerado um rei, que foi Absalão, filho de Davi, que na verdade usurpou o reino de Davi. O caçou para matá-lo e destroná-lo. Então vai ser o poder na vida desses 3 reis, é muito interessante. Aí ele vai começar assim. Que bom, caro leitor, encontramo-nos outra vez. Considero um privilégio dedicar-lhes estes momentos. Agradeço-lhe a oportunidade de nos encontrarmos aqui e sugiro que, visto que as luzes já foram acesas, entremos imediatamente no anfiteatro. Há 2 cadeiras reservadas para nós, não muito distantes do palco. Vamos logo e ocupemo-las. Suponho que se trate de um drama. Espero, porém, que você não o ache triste. Imagino que descobriremos que a história consta de 2 partes. Na primeira, encontramos um velho rei cujo nome é Saul e um pastorzinho chamado Davi. Na segunda parte, encontramos-nos novamente com um rei velho e um jovem, mas dessa vez o rei velho é Davi e o jovem é Absalão. A história é um retrato. Você pode preferir chamá-la de um esboço da submissão e da autoridade no reino de Deus. Apagaram-se as luzes, os atores tomaram o palco, o auditório aquietou-se, a cortina será erguida. Começa a nossa história. E aí ele vai conversando com a gente, e vai explicando, e assim, é uma contação bem diferente mesmo. Inclusive, ele não vai contar toda a história desses 3 reis. E se você quiser saber mais a respeito, como eu, fui ler então o livro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, que ele vai contar então sobre a história desse profeta chamado Samuel, que
foi consagrado ao Senhor quando nasceu, foi um milagre de Deus para uma mulher chamada Ana, e ela ofereceu ao Senhor esse filho, e ele cresceu então na casa de Deus, foi um grande profeta, e ele é quem estava ali com Deus quando o povo rejeitou o Senhor. Então ele foi e ungiu Saul, depois ungiu Davi. Então tá no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, essa história é bem longa, é a história de Davi, né, esse grande homem. Então a gente não tem aqui toda a história do processo desses reis, né, de como foi a vida deles e do poder de Deus na vida deles e tudo mais. Ele vai contar pontos específicos. É uma conversa, é muito poético, é muito maravilhoso, é muito bom. Leio de tempos em tempos, como eu disse, muito bom, vai te edificar muito. E ele vai falar então desses 3 reis. E os pontos que eu vejo esse autor trabalhar aqui, que é muito importante para nós, porque todo mundo aqui é líder e liderado também. Em algum momento da vida, a gente é líder. Na nossa casa, somos mãe, pai, ou no nosso trabalho temos um chefe, ou na nossa igreja temos um pastor, somos ovelhas, liderados, ou esse tipo de situação. Então a gente está sempre liderando e sendo liderados. E ele vai falar de como deve ser essa relação, então, né, a discussão sobre a atitude dos líderes, dos nossos líderes, frente a essa autoridade e a reação dos liderados frente a essa liderança, principalmente quando há questões de injustiça nessa relação, questões de injustiça, porque teve um momento que Saul passou por inveja, por raiva de Davi a persegui-lo. Então, tornou-se ali uma situação muito difícil, ele tornou-se atirador de lança, Saul, e Davi desviava das lanças, sumia no mundo. Depois, quando o rei estava melhorzinho, ele voltava, via se podia voltar, até que teve um momento que a relação ficou insustentável e ele ficou anos sendo perseguido, caçado por Saul. Então ele vai trabalhar muito essa questão do poder na vida dos líderes, como eles estão trabalhando essa coisa do poder, como você e eu, e se eu e você que temos o poder, estamos trabalhando de acordo com a vontade de Deus, não estamos sendo malvados, não estamos sendo abusadores desse poder, usando desse poder para abusar das pessoas, cometer injustiças, ou como deve ser a nossa atitude se estamos debaixo de uma liderança, de um pai, de uma mãe que é abusador, como deve ser então a nossa reação. Claro que ele não vai dar isso nos pormenores, vai deixar subentendido, mas você vai entender. Outro ponto também que ele fala que é a nossa escolha, como nós queremos agir diante das provações, como vamos agir diante das provações da vida, principalmente nessa situação. É um livro fantástico, um livro espetacular, muito bom de ler, muito gostoso. O autor ele vai conversar com a gente, não é? Ele não vai contar toda a história. Então, se você não leu, não conhece a história de Davi e de Saul, seria bom que você fosse lá em Samuel, ler a história. Muitos salmos que Davi escreveu é geralmente desse período dele, de sofrimento que ele estava passando, a caverna de Adulão, em que ele chorava muito, tinha muitos homens. Aí ele vai falar aqui sobre isso também. E outra coisa outro ponto que me deixou perplexa, assim, que eu fiquei muito tocada, que me causou um pouco de temor também, tá aqui na página 47, que eu vou dar uma lidinha para vocês explicar o meu ponto, aqui o que eu achei. Muitos oram pelo poder de Deus, cada vez mais, ano após ano. Essas orações parecem poderosas, sinceras, piedosas, desinteressadas, sem motivos ocultos. Entretanto, por trás de tais orações e de tanto fervor, frequentemente ocultam-se a ambição, o anseio da fama, o desejo de ser considerado um gigante espiritual. Quem faz orações assim pode nem mesmo ter consciência do fato. Contudo, motivos e desejos obscuros estão no seu coração e no coração do leitor também.
Isso aqui foi uma coisa que me pegou muito. A gente tem que ter muito cuidado, realmente, com o que está no nosso coração, e se não está, devemos colocar diante de Deus, porque, ao que me parece aqui, nessa história, o Eugene Edwards vai nos dizer que Saul era um grande homem de Deus, um grande homem de Deus. Outro ponto interessante é que ele vai falar muito sobre Davi, dentro, como era o coração de Davi, como era o coração de Absalão, como era o coração de Saul, e ele traz à nossa memória que Saul é tão mal falado, porque perseguiu Davi, porque isso, aquilo, aquilo outro. Porém, gente, Saul, ele foi um grande libertador de Israel. E aqui o autor, ele vai colocar um trechinho. Ele foi que unificou o povo de Israel num reino, porque não era um reino. Houve muitas vitórias do povo de Israel, mas foi o Saul. Ele foi batizado no Espírito Santo, profetizou junto com os profetas. Ele era um bom homem, era um homem bonito, um homem alto, um homem elegante, um homem que tinha bons anseios no seu coração, coisas boas, e de repente, com o passar do tempo, ele se desviou. A gente ouve muito falar também do filho de Davi, que ocupou o trono mais para frente, que foi Salomão, que teve grandes poderes, também teve um reino muito próspero, muito sábio. Deus veio a ele no sonho, ele levou adiante por muito tempo a comunhão com Deus e as bênçãos do Senhor na vida dele, até se desviar. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Quantos homens e mulheres de Deus a gente vê hoje em dia que eram tão poderosos, cheios da unção, de repente não são mais, estão envolvidos em grandes escândalos por conta dessa situação. Muito poder de Deus para desfazer as obras do diabo, porque Jesus diz que ele veio ao mundo para isso, e ele dá esse poder para nós agirmos dessa maneira também, trazendo o reino de Deus. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não olha dentro de nós mesmos, se a gente não tem um coração na presença de Deus, humilde na presença do Senhor, sempre fazendo aquela inspeção interior, isso pode acontecer a qualquer um de nós. Fica aqui essa reflexão, e eu espero que com esse parecer que eu dei a vocês, esse entendimento que eu tive, essa pincelada no que é esse livro, vocês sintam vontade de ler, porque traz esse tema extremamente importante. Esse cuidado que nós temos que ter com o nosso coração, com os nossos pensamentos, no que estamos nos expondo, o que estamos assistindo, o que estamos ouvindo, e olhar para dentro do nosso coração, todas essas pequenas coisas do dia a dia, para que a gente não se torne um Saul, e que Deus tenha misericórdia de nós e tire o Saul de dentro do nosso coração, tire o Absalão também, porque Absalão é um outro tipo de cristão, né, na prefiguração aqui, é um outro tipo de cristão, e a gente também tem que tomar cuidado com ele, porque ele é um usurpador. Muito bom, super recomendo. Queridos, obrigada por vocês terem ficado comigo até aqui. Que Deus nos abençoe na nossa jornada, não só espiritual, como na vida também, porque isso também serve para a vida, para liderança e questões de sermos liderados por outras pessoas. Então que Deus te abençoe, nos abençoe. Até o próximo vídeo, até o próximo livro.